Senhor presidente, senador Renan Calheiros, meu querido líder do governo, senador Eduardo Braga, e todos que nos acompanham. Hoje eu quero tratar aqui, reforçando um tema que puxei ontem, sobre o financiamento na saúde no Brasil. Eu não posso deixar de dizer do quanto estou esperançoso, de que nos próximos dias temos condições de ter a definição da obrigatoriedade de uma aplicação mínima pela União para o financiamento da saúde. Investimento em ações, investimentos em serviços. Ao longo da história, desde que foi criado o Sistema Único de Saúde, é bom lembrar, nem sempre foi assim. Vivenciamos um período em que o Brasil ainda trabalhava com os chamados indigentes. Avançou-se para que os que tivessem a carteira do trabalho e, com isso, uma carteira do INPS, como chamavam anteriormente, depois do INAMPS, mas na frente transformada em INSS, tinham o direito a determinadas assistências na área da saúde. E aqueles que mais precisavam, especialmente os que não tinham acesso, porque não tinham o emprego, os que também não tinham renda, esses ficavam completamente de fora e eram taxados de uma forma muito simplificada de indigentes. Essa era a realidade do Brasil. O Brasil teve a coragem de implantar um sistema que é considerado um dos mais avançados do mundo, o Sistema Único de Saúde. Eu trazia aqui, ainda esta semana, num pronunciamento, cerca de 3,7 bilhões de procedimentos em um ano de atendimento. Para a gente compreender o que isso significa, somos 200 milhões de brasileiros. A cada ano, a gente somando cada consulta, cada exame, cada cirurgia, enfim, cada procedimento, como é chamado normalmente, esse é o volume de atendimento anual do Sistema Único de Saúde, onde o mais rico ou o mais pobre tem as condições do atendimento. Por ele ser universal e por ser uma política onde a prioridade é a promoção da saúde, ou seja, é um trabalho voltado para que as pessoas não adoeçam ou adoeçam menos, é de uma complexidade muito grande para um país continental como o Brasil. Um país que, em alguns lugares, como na região norte, a única forma de acesso é por barco ou via aérea, ou em regiões remotas do nosso país, como mesmo o nosso Nordeste. Nós temos, no meu estado, por exemplo, comunidades que ficam a 200 quilômetros da sede do município. Então, para atender essa população, realmente é um desafio muito grande na forma como comanda o Sistema Único de Saúde. É por isso que, ao longo do tempo, há uma luta muito forte por mais recursos para a saúde. E aqui, para encurtar essa parte, eu queria dizer que reconhecemos a destacada luta do médico e, na época, ministro da Saúde, o Jatene. Ele liderou uma campanha nacional que convenceu o Brasil de algo que é praticamente impossível, principalmente o Congresso Nacional, a criação de um imposto sobre movimentação financeira, e com esse recurso, um recurso que tributava a partir de um determinado patamar, viabilizava hoje, em dinheiro de hoje, algo em torno de 40, 50 bilhões de reais. Infelizmente, mais à frente, essa fonte não conseguiu renovação, e foi exatamente aqui no Senado onde isto aconteceu, e ficamos ali numa situação de um sistema que avançava, ele ficou incompleto. Aprovamos aqui, no início deste mandato, ali em 2011, a emenda 29. A emenda 29, ela
foi uma política avançada para o país na área que trata das despesas, aquilo que se classificam como despesas próprias da saúde, na área da prevenção, ou seja, as condições para que as pessoas não venham a adoecer, ou seja, a presença, por exemplo, do agente de saúde, um para cada 100 famílias espalhados por todo o Brasil, aliás, que lutam de forma correta, por uma remuneração justa, por um sistema de contratação adequado e que tenha a condição de ali poder orientar a gestante, orientar a família, examinar as condições de água potável, enfim, o programa das equipes Saúde na Família, que garante também um papel importante nessa área da prevenção. Agora, estamos dando, desde o governo do presidente Lula, além de passos para chegar com as equipes nessa área, também a condição de podermos ter a estruturação das unidades básicas de saúde, os equipamentos adequados. Dou testemunho do meu estado, Piauí, do quanto isso tem sido fundamental. E, ao mesmo tempo, dar conta para os que adoecem do sistema hospitalar, do sistema que permite as condições de exames, de cirurgias, enfim, e mais descentralizado, cada vez mais descentralizado. Para isso, a necessidade de um exército de profissionais, além do médico, que é o principal, mas também a presença da enfermeira, auxiliar de enfermagem, do psicólogo, do psiquiatra, do próprio agente de saúde, ou seja, profissionais das mais diferentes áreas. Eu cito isso para dizer que isso tem um custo, e é um custo que hoje é bancado 12%, com 12% da receita corrente líquida dos estados, 15% da receita corrente líquida dos municípios, e não havia a definição para a saúde, embora a gente tenha tido um crescimento, que é um crescimento considerável. Agora, este ano, deveremos chegar aí na casa de 83 bilhões de reais, apenas a parte da União, mais ainda a parte da saúde, dos municípios e relacionadas com os estados. Bom, mas ali ficou uma cobrança, porque isso precisa ser feito, independente de quem seja o governante. E é por conta disso que aqui eu destaco o trabalho dos movimentos sociais, mas também do próprio Congresso Nacional. Eu tenho atuado na Comissão de Assuntos Sociais e em comissões especiais, como a Comissão Temporária aqui, que tem como presidente o senador Vital do Rego, como relator o senador Humberto Costa, que é da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, mas juntamente com o Eduardo Amorim, com o Valdemir Moca, também que são senadores que atuam sempre de forma muito presente nesse trabalho, e outros parlamentares, a busca de uma alternativa, de um lado, para ter um sistema de prevenção cada vez melhor, sanitário, métodos de avaliação, mudanças nessa área da gestão, mas também voltado para a área do financiamento. E aqui, o que temos defendido é que possamos encontrar uma alternativa que permita à União a voltar a ter uma definição de quanto aplicar como patamar mínimo a cada ano. A proposta aqui recebida dos movimentos sociais aponta uma referência que é 10% da receita corrente bruta, o que é, do ponto de vista legal, de difícil definição, porque a receita, tanto dos municípios, dos estados, mas principalmente da União, ela tem uma parcela que, embora seja a União que arrecade, mas não é dela. É uma receita que pertence diretamente aos estados, como o que vai para formar o Fundo de Participação, ou para formar o Fundeb, o próprio SUS, ou seja, receitas que são repassadas praticamente no automático. Então, a União é arrecadadora, porém, a receita pertence a outro ente. Por isso, a dificuldade de lidarmos com esse termo. Quando a gente examina o valor equivalente da receita corrente bruta com a receita corrente líquida, nós encontramos nesse mesmo patamar
algo em torno de 17,5%, 18,5% de receita corrente líquida, que equivale aos 10% da receita corrente bruta. Então, esse é um patamar já definido e de referência de trabalharmos com a receita corrente líquida. Qual é a novidade? Na última encontro das lideranças do Senado e da Câmara com a presidenta, principalmente do Senado, levantamos esse tema na discussão que tratava do financiamento e também das emendas impositivas, um projeto que já foi aprovado na Câmara e que se encontra agora aqui no Senado Federal. Pois bem, a presidenta Dilma admitiu a possibilidade de encontrarmos um entendimento para que a União possa respeitar um patamar mínimo de 15% da receita corrente líquida de investimentos. E isso, na prática, sendo feito em 2014, 2015, podendo nesse período do plano plurianual que estamos nesse instante em prática, garantir o cumprimento dessa importante vitória. Significa as condições para ampliarmos os investimentos que são necessários nessa área da saúde. Repito, a necessidade de se ter, com o uso da tecnologia avançada, um controle maior, ou seja, as condições de se fazer um sistema nacional que necessita de uma qualificação de praticamente todo o quadro de pessoal. A implantação, por exemplo, do cartão SUS, poder ter cada cidadão com apenas um cartão, as condições da memória de toda a sua situação de saúde e, ao mesmo tempo, ali poder ter o controle dos gastos do país em relação à sua pessoa. Assim como alguém pode chegar numa determinada cidade do Brasil, eu moro em Teresina, venho a Brasília, se eu faço uma compra com um cartão de crédito, a despesa ali praticada é lançada no meu cartão para o estado do Piauí, para a cidade de Teresina. Então, é algo semelhante o que se propõe, que se garanta as condições de um cartão SUS em que, em qualquer atendimento que você tiver no país, você possa ter lançado ali a despesa para o seu estado, para o seu município. Isso é uma mudança, na minha opinião, radical, tanto no controle para evitar a corrupção e também no controle para que o país tenha uma memória melhor para balizar o seu planejamento. Junto com isso, a gente evita conflitos graves que nós temos nessa área. Veja um exemplo dos conflitos de regiões que desenvolvem um bom polo de saúde e, por ser ali de grande resolutividade, porque suas unidades de saúde funcionam, a sua maternidade, o seu pronto-socorro, o seu hospital, o seu sistema preventivo, termina carreando para ali pessoas de lugares que não funcionam. E isso é muito forte, por exemplo, na minha cidade, Teresina, que é um grande polo de saúde do Brasil. Ou seja, ele ali recebe recursos equivalente ao atendimento de uma população de 832 mil pessoas, no entanto, é obrigado a atuar, a receber o dobro, o triplo, enfim. E isso significa desmantelando o sistema local. O próprio Distrito Federal também atende pessoas de outras regiões do Brasil. Isso acontecendo com o cartão, ou seja, também o faturamento aumenta, porque ele passa a receber por cada procedimento que ali é gerado. Cito um outro exemplo que é muito cobrado, que é a necessidade de se ter a atualização da tabela SUS. Você tem procedimentos hoje que claramente o valor pago não é compatível com aquilo que os profissionais
que os empreendedores, enfim, praticam. Veja o exemplo da própria consulta, é um valor relativamente baixo, e assim um conjunto de exames, de cirurgias, enfim. Então, a atualização é uma necessidade, mas para isso significa a necessidade de mais recursos. Garantir melhorias, não é, de saneamento, de sistemas de água, de habitabilidade adequada, de alimentação, garantir, portanto, aquilo que evita a doença. Muitas vezes, em muitos lugares, o problema é que uma família constantemente adoece, vem ao médico, usa a medicação, só que volta para o seu habitat natural, ali bebe uma água de péssima qualidade, ali não tem banheiro, ali, enfim, não tem as condições de saúde adequada, adoece novamente, volta novamente para a rede. Isso tanto é ruim para o ser humano que vive uma situação como essa, como também é ruim para o povo brasileiro que paga sistematicamente despesas de algumas situações que são de fácil solução. Então, na nossa avaliação, o sistema para atender a tantas demandas, cito aqui apenas algumas e encerro exatamente registrando o êxito, e quero aqui inclusive dizer do quanto fico feliz em ver a compreensão do povo brasileiro de uma decisão tomada pela presidenta Dilma, porque ela sempre diz, se não tem dinheiro para tudo, qual a prioridade? Qual a prioridade? E nesse instante foram eleitas algumas prioridades. Além de se trabalhar melhorias na gestão, qualificação, descentralização para a formação de profissionais, incluindo o médico, mais residência para as especializações, mas também junto com isso, equipar melhor as estruturas, as unidades. Tive o prazer de visitar algumas dessas unidades nas últimas viagens que fiz no estado do Piauí, recentemente na região de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, Antônio Almeida, Landry Salles, Porto Alegre, ali Marcos Parente, mas também em outras regiões. Amanhã estarei na região de São Miguel da Baixa Grande e Santa Cruz dos Milagres, e ali, e São Miguel do Fidalgo, e ali é possível, em regiões como essa, já encontrar cidades em que chegaram as unidades novas, bem estruturadas, bem equipadas. Por isso que há necessidade dos profissionais. E essa decisão de viabilizar prioritariamente com profissionais do Brasil, médicos brasileiros e outros profissionais, também trabalhar com profissionais brasileiros que estudaram em outros lugares e, é claro, também as condições de atendimento para profissionais de outros países. São pessoas que se deslocam de outros países pela necessidade do Brasil. Os profissionais que vão atuar passam a ter remuneração. Aqui estamos trabalhando para se ter as condições, de contratualização adequada, se tenha plano de carreira, que se possa ter a promoção, a ascensão, a garantia de que na aposentadoria tenha uma forma segura, e isso os médicos têm toda a razão, garantia, enfim, não só a condição de trabalho, mas a dignidade para o trabalho, para estes profissionais que podem, inclusive, acumular com outras atividades. Então, eu digo da necessidade da gente corajosamente aprovar essas medidas. Aqui ter uma parte de recursos que aqui o Senado Federal e a Câmara tiveram a capacidade de aprovar, destinando recursos de royalties, de participação especial, do pré-sal, enfim, voltado para a saúde, 25%, 75% para a educação. Junto com isso, destinar metade daquilo que encaminhamos de emendas dos parlamentares também para a saúde. E, por último, complementar no valor necessário com recursos da União. Nesse caso, apenas para fazer uma conta, isso vai representar, em 2015, um acréscimo da ordem de 25 bilhões de reais de investimentos em saúde. Então, eu acho que é um passo importantíssimo, decisivo, e eu quero aqui, com todos aqueles e aquelas que aqui do Parlamento do Brasil partilharam dessa luta, e aqui destaco o trabalho do Senado, senhor presidente, para a gente poder ter
uma coisa simples, a definição de um valor mínimo a ser investido em saúde. Assim como os estados são obrigados a aplicar um mínimo de 12%, assim como os municípios um mínimo de 15%, a União aplicar um mínimo de 15%, né, das suas receitas correntes líquidas nessa fase e, à medida que pudermos encontrando, a meta é alcançar um volume maior e, à medida que formos definindo receitas, poder fazer isso. E fazer isso, eu diria, por isso que comemoro, sem criação de novos impostos, sem criação de novo tributo. Por isso que é algo que comemoro, porque é uma opção política do governo da presidenta Dilma de nesse gesto também do Congresso Nacional, dar solução a um velho problema do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos.